90% do corpo humano é composto por água. É verdade, é muita coisa, não é mesmo? E não só isso, mas ela ajuda a hidratar, a transportar nutrientes e até as células e auxilia na eliminação de toxinas do nosso corpo através do suor, da urina, enfim, tudo aquilo que a gente já ouviu bastante sobre os benefícios da água. Mas sobre a importância de ingerirmos esse elemento tão precioso é o que nós vamos falar agora com a doutora Noélia Arruda, que é nutricionista, já quase faz parte aqui do programa. Muito obrigada. É sempre muito bem-vinda. Nós estamos felizes em recebê-la novamente, doutora, para falar desse assunto tão importante que todos sabemos, mas raramente se pratica aquilo que se sabe e se valoriza a importância que de fato esse elemento tem. Queremos saber, doutora, qual é a importância mesmo, vamos fixar mais isso, da água para o nosso organismo. Muito bem, desde já obrigada pelo convite, é sempre bom estar cá e falar de um tema tão importante que é a água. Realmente, como foi dito, o nosso corpo humano é constituído por 70% de água e não só o corpo humano, como também os alimentos. Nós temos aqui um esquema, se olharmos para a roda dos alimentos, a água está no centro da roda dos alimentos, não só para nós ingerirmos a água, mas também porque a água faz parte de todos os alimentos, em maior ou em menor quantidade. A água é fundamental para que haja comunicação entre as células, seja para a eliminação de toxinas, seja para a transferência de nutrientes de uma célula para a outra. O nosso próprio sangue é muito importante que ele esteja com bastante quantidade de água, porque o nosso sangue é constituído por várias células. Se tivermos um sangue mais concentrado, pouco diluído, nós de alguma maneira vamos ter, os constituintes celulares vão estar em choque uns com os outros. E muitas vezes podemos ter aqui eliminação de ferro do nosso corpo pelo fato dessas substâncias estarem a chocarem umas com as outras. Em relação ao consumo de água, que se fala muito, a questão de quantidade de água que nós devemos beber, não é? Isto varia muito de pessoa para pessoa, varia muito da maneira como a pessoa excreta esta água, que pode ser pela urina, pode ser pelo suor. Nós temos aqui vários mecanismos do nosso organismo que eliminam esta água. Então é importante nós percebermos que tipo de pessoa é que temos à nossa frente e nós temos um truque muito interessante para avaliar se esta água está a ser em pouca ou em muita quantidade no nosso corpo, que é a urina. É a nossa maneira que nós temos, não a transpiração, porque há pessoas de acordo com o sistema hormonal podem transpirar mais ou menos, mas a urina é uma boa maneira de monitorizar essa excreção de água. Se a urina estiver mais clara, estamos a utilizar bastante a quantidade de água, o organismo está a ter uma boa capacidade de eliminar as toxinas do organismo. Se esta urina começa a ficar mais escura, o organismo está com mais toxinas, temos que usar mais água para conseguir eliminar essas toxinas. Muito bem. Doutora, qual seria o momento ideal, a hora ideal para ingerirmos água? Qualquer hora é importante. As nossas células estão em constante ação, umas nascem, outras morrem, portanto há sempre aqui um mecanismo muito dinâmico no nosso organismo. Em qualquer momento do nosso se estamos a dormir, se estamos acordados a fazer atividade física, o nosso corpo está sempre a requerer o nutriente água para poder fazer as suas funções vitais. Portanto, qualquer hora é importante. Sabemos também que se nós bebermos muita água mais ao fim do dia ou mais chás, porque não é só beber água. Nós podemos beber chá, nós podemos comer alimentos mais ricos em água, podemos comer sopa, portanto, há uma série de opções que nós temos para consumir água no seu conjunto, não é? Mas, de qualquer maneira, se nós bebermos mais água à noite, o raciocínio que eu queria transmitir era que nós podemos acordar durante a noite para ir à casa de banho. E o acordar durante a noite para ir à casa de banho pode desregular aqui a questão do nosso sono. A tal situação do aumento do cortisol, uma diminuição da melatonina, que é fundamental que haja em equilíbrio, pronto, durante a noite termos boas noites de sono, tranquilas, para depois no outro dia a seguir não tenhamos aqui descontrole do apetite, que também já falamos há algum tempo atrás. Exatamente, muito bem. Doutora, aí o que ocorre quando a pessoa não consome a quantidade, os litros ideais para esse organismo, porque cada organismo é um organismo, como a doutora já disse, quando nós não obedecemos e fazemos a nossa maneira, só bebemos água quando sentimos a sede. Exato. O que acontece?
O mecanismo de sede é fisiológico, por isso é que à medida que os anos vão passando, nós vamos ter aqui uma redução neste alerta que é preciso beber. Os idosos muito têm essa situação, não é? Não tem sede, mas o corpo precisa de água. Então o que nós devemos aqui de alguma maneira perceber é que a quantidade de água que nós vamos ingerir no nosso organismo vai ter aqui um impacto em relação ao metabolismo celular. Não é? Mas também, se nós não ingerimos essa água, o nosso organismo vai ter um mecanismo de resposta, ou seja, se eu não tiver água no sangue, no intestino, no coração, na pele, o organismo vai dizer que órgão mais importante ou menos importante, eu vou retirar água, vai retirar a pele. Vai retirar as unhas, vai retirar o sistema capilar, vai retirar o intestino. Situações de pessoas que têm muita obstipação, têm, digamos, uma parede intestinal mais resseca, digamos assim. Então há menos comunicação celular entre o intestino e a corrente sanguínea e também as fezes ficam muito mais secas. Então pode provocar aqui danos na nossa parede intestinal. Portanto, é muito importante perceber o nosso organismo. Nós conseguimos estar muito tempo sem comer, mas conseguimos estar pouco tempo sem beber, porque a água é realmente uma fonte de vida. O ser humano não vive sem água, Exatamente. não é? Creio que, eu não sei, mas está provado que creio que são 3 dias, o máximo, não é? No máximo para um ser humano conseguir ficar sem beber água. Sim. Isso é muito importante. Aí nós vemos a importância que a água tem. E ao ouvir a doutora, nós percebemos que a água é esse elemento que faz essa ligação, a união, não é? É como um combustível. Eu estava pensando exatamente no combustível que se coloca no motor do carro, que dá, não é, aquela condição para que haja movimento. Exatamente. A água é esse combustível para as células. Podemos não ter o hidrato de carbono, a proteína ou a gordura, mas temos a molécula de água, não é? Que vai gerar aqui uma sobrevivência numa situação de extrema sem consumos alimentares. Portanto, é fundamental. Muito bem. Doutora, hoje comemora-se o Dia Mundial da Água. Como nutricionista, o que é que considera ser importante ser destacado aqui? Se quiser deixar um recado, um alerta para todas as mulheres lá em casa, mulheres e homens, para quem está a acompanhar o nosso programa. Sim, o consumo de água é realmente muito importante, mas há muitas pessoas que são aversas ao consumo de água. Quando eu recomendo o consumo de água, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, porque também pensar que as grávidas também têm que ter aqui um consumo excessivo de água, porque o bebê está dentro da barriga da mãe, está no líquido amniótico, e este líquido tem que ser renovado. Portanto, a água é um mecanismo que a grávida tem, o consumo de água, para limpar o bebê daquele líquido amniótico, onde ele, quanto mais crescidinho, já começa a eliminar algumas excreções. Então, desde a grávida, desde a criança, desde o idoso, nós devemos ter aqui um valor, pode ser 1,5 litro, que é o basilar, não é? Mas, de qualquer maneira, não precisamos só de beber água pura, limpa, não é? Exato. Podemos beber chás, podemos beber um café de cevada, podemos comer uma sopa, podemos comer uma fruta, utilizar frutas mais sumarentas, como a laranja, o ananás, o kiwi, são frutas que têm mais quantidade de água e assim nós também conseguimos aumentar aqui a quantidade de água no nosso organismo. Aqui só um pequeno pormenor para terminar, em relação às águas. Tem-se muita preocupação de consumir água com o pH X, a água da marca tal. O ideal e a água é extremamente importante para a nossa sobrevivência, que seja uma água ionizada e uma água filtrada, porque significa que eu posso estar a beber muita quantidade de água, uma quantidade perfeita, estou a eliminar pela urina, mas estou a consumir uma água da torneira cheia de metais pesados. A longo prazo eu vou ter aqui uma consequência no meu organismo. Então, a preocupação de consumir uma água, não vou dizer marcas, não é, com pH X, eu posso estar a consumir um bisfenol A, que é um disruptor endócrino que existe no plástico e que nós, ao bebermos muita água engarrafada em plástico, nós vamos estar a consumir plástico para o nosso organismo. Portanto, equipamentos em casa que possam filtrar e ionizar as águas vão restabelecer um equilíbrio e, ao ingerirmos água, que é a principal fonte de saúde da nossa sobrevivência para a nossa vida, seria uma água de melhor qualidade. Muito bem lembrado, não é? A qualidade da água e não somente a água que... É porque há vários tipos de água. Isso exatamente. É bom salientar. Exatamente. Doutora, mais uma vez nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. A confiança. Nós agradecemos muito mesmo. E assim ficou a participação da doutora Noélia Arruda, mais uma vez no nosso programa.
e já que fica convidada para a próxima, para falarmos de outras questões, não é verdade? Muito bem, obrigada. Nós agora vamos até às ruas de Lisboa para sabermos o que é que as pessoas pensam sobre este assunto da água. Será que as pessoas bebem água? Vamos ver se elas bebem, Luísa. Estou curiosa, vamos até lá.